Muito bom, gente. Vamos terminando aí o assunto, falando agora da equação geral da reta. Lembrando que elas dependem, né? A equação geral depende das outras equações, então depende da fundamental e depende da reduzida. Vou colocar elas aqui de novo, né? Y menos y0, m de x, menos x0 é a fundamental. Lembrando que aqui eu tenho o coeficiente angular, que é y menos y0, x menos x0, que é importante. E a reduzida que tem essa carinha aqui, ó, m de x mais n, aonde a gente tem que lembrar que m é o coeficiente angular e o n, coeficiente linear. Certo, galera? Basta agora a gente tentar entender como é que faz para chegar na equação geral da reta. A equação geral da reta é obtida quando a gente isola todos os termos da equação em um dos membros, igualando tudo a zero. Então, eu vou passar tudo para um lado só igual a zero. Então, ela tem essa carinha aqui, ó, ax mais by mais c. Esse é o formato tradicional da equação geral da reta. Só tem um detalhe, não é passar tudo para um lado só de qualquer jeito, tem algumas regras aí que a gente precisa seguir, ó. Primeira regra, ela tem que possuir coeficiente inteiro. Isso quer dizer que não pode aparecer fração aqui. Se aparecer, a gente tem que fazer MMC e transformar elas em números inteiros. Inicia sempre com x, então nessa ordem, ó, x, y e c, aonde aqui a gente tem x como variável da coordenada das ordenadas, das abscissas, y das ordenadas e c seria o termo independente aí. Então ela inicia sempre com esse x, só que esse x tem que ser positivo. E se não for, multiplica por menos 1 e torna ele positivo. Beleza, gente? Como que a gente faz para chegar então? Pega a equação reduzida, isola tudo de um lado, organiza aqui os termos nas regrinhas e aí já construiu a equação geral, tá bom? Vamos ver com o número. Muito bem, gente, vamos fazer um exemplo com número aí para ver se fica mais simples? Temos que determinar a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A, 1 e 2, B, 3 e 5. Então, primeira coisa, determinar quem é x0, y0, x e y, escrever o coeficiente angular, que vai ser 5 menos 2, 3 menos 1. A gente tem, então, 3 meios aqui, como coeficiente angular. E aí, escrever a equação fundamental. Bom, y menos y0 igual a m de x menos x0. Só substituir os valores, né? O y0 vai ser o 2, coeficiente angular 3 sobre 2, x menos 1. Distributivo aqui, para melhorar um pouquinho a cara da equação, 3 meios de x menos 3 meios. Beleza, gente? Então, essa aí é a nossa equação fundamental. Segundo passo, isolar todos os coeficientes de um lado da equação, igualando-os a zero para chegar na equação geral, né, que é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Copiar ela de novo aqui. Y menos 2 igual a 3x sobre 2 menos 3 sobre 2. Só que antes de passar, eu já vou tirar os denominadores 2. Eu já vou fazer o MMC aqui, que é a mesma coisa que multiplicar tudo por 2, né? Então, multiplica todo mundo por 2. Ó. E aí a gente encontra 2y menos 4 igual a 3x menos 3. Beleza? Isolando todo mundo aqui para a direita, vai ficar 3x menos 2y, menos 3 já estava, mais 4 igual a zero, certo? Só para dar uma melhoradinha, 3x menos 2y mais 1 é a nossa equação geral da reta, utilizando aí como ferramenta o coeficiente angular e a equação reduzida. Tudo bem, galerinha? Então, por agora é isso aí. A próxima parte da aula vai te mostrar uma maneira de calcular isso por determinante, para que você possa ter um recurso um pouco mais rápido, tá? Então, não sai daí não, continua os estudos e até mais. Muito bem, galera. Então, vamos continuar aí o estudo de equações. Vou mostrar para vocês uma maneira de calcular a equação geral através do determinante das coordenadas. Lembra da aula anterior
que a gente falou que 3 pontos estão alinhados quando o determinante das coordenadas deles dá zero? Então, nós vamos usar essa condição, tá? Então, lembrando aqui como é que faz, eu tenho as coordenadas de x na primeira coluna, de y na segunda coluna, e a terceira é 1, porque a gente considera que não estamos trabalhando no tridimensional, tá? Quando eu resolvo isso e dá o coeficiente igual a zero, e dá um resultado igual a zero, eu estou garantindo que 3 pontos estão alinhados. Agora, pensa comigo, ó. Se eu falo para vocês que estão 3 pontos, então vamos colocar aqui, ó. Então, são 3 pontos, estão alinhados, eu não posso falar que eles determinam uma reta? Então, se eles determinam uma reta, eu consigo encontrar a equação de uma reta através do alinhamento dos pontos, que é isso que nós vamos fazer. Só que na hora de escrever o determinante, qual é o procedimento aqui, ó? No lugar de colocar, eu vou fazer ele de novo aqui para vocês. Vamos lá. No lugar de colocar as coordenadas de 3 pontos que você conhece, que é o caso desse aqui, nós vamos fazer assim, ó. A primeira linha vai ser x, y, 1. Quem é xy? Xy são os índices, os coeficientes aí que a gente não conhece da equação. Então, são pontos aleatórios, é um ponto desconhecido. Aqui você vai colocar o xa, o ya do ponto que você conhece, o xb e o yb do ponto que a gente conhece, tá? E aí resolver o determinante igualando ele a zero. Vamos fazer com o número para ver como é que fica. Vamos lá. Eu peguei os mesmos números do exercício anterior, tá? Para a gente ver se chega na mesma equação. Determine a equação geral da reta, que passa pelos pontos A, 1 e 2, B, 3 e 5. Muito bem. Vou utilizar o conceito de alinhamento de pontos, tá? Vou dizer que A, B e um ponto aleatório, ponto P, coordenadas x e y, estão alinhados. Se isso é verdade, ó, eu posso escrever x, y, 1 em relação ao ponto P, 1, 2 e 1 em relação ao ponto A, 3, 5 e 1 em relação ao ponto B, geram um determinante nulo, certo? Então, vamos lá. Resolvendo o determinante aqui. Vou resolver do jeito que eu fiz na última aula, tá? Vou colocar as colunas aqui do lado. Y, 2 e 5. E vamos multiplicar primeiro as diagonais principais e somar os valores, depois subtrair da diagonal secundária. Então, vamos lá. 2 vezes x vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes 3, mais 3y. 1 vezes 1 vezes 5, mais 5, que é essa terceira diagonal aqui. Tudo isso, vamos pôr um parênteses aqui para facilitar, menos a diagonal secundária. E aí, vamos lá. 3 vezes 2 vezes 1, deu 6. X vezes 1 vezes 5, mais 5x. Y vezes 1 vezes 1, mais y. Tudo isso aqui tem que dar zero, porque é condição de alinhamento. Vamos dar uma melhorada, então, nas equações aqui. Vou copiar 2x, mais 3y, mais 5, distribuir esse menos aqui dentro do parênteses, menos 6, menos 5x, menos y, igual a zero. Muito bem. Juntando agora as coordenadas que a gente tem em comum, ó, x com x, y com y e termo independente com termo independente. Então, nós temos aqui menos 3x, que é esses dois aqui, 3y com menos y vai dar menos 2y, 5 com menos 6, menos 1 igual a zero. Tá quase terminado, só falta tirar o negativo do x. Lembra que a condição para que a gente escreva a equação geral é o x começar e não ser negativo? Então, vamos lá. Faz vezes menos 1, 3x, mais 2y, menos 1.
Opa, peraí que tem um sinal errado aqui. Aqui é mais 2, né? Então, vamos corrigir. Mais 2. Então, aqui fica menos 2 igual a zero. Chegamos nessa equação aí, ó, geral, 3x menos 2y menos 1 igual a zero. Vamos ver se ela é a mesma da outra? Vamos lá dar uma olhadinha, então. No exercício anterior, ó, 3x menos 2y mais 1, exatamente o que a gente encontrou aqui com o determinante. Isso quer dizer que você pode usar essa equação para determinar aí a equação geral. Só mais um detalhe antes da gente terminar. Se eu tenho a equação geral, eu consigo também chegar na equação reduzida. Como a gente faz para chegar na equação reduzida? Isola o y, né? Esse era o procedimento. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para ver se funciona. Então, nós vamos isolar o y, ó. Menos 2y igual a menos 3x menos 1. Y menos vai ser menos 3x sobre 2 menos 1 sobre 2. Multiplica tudo por menos 1. Minha equação reduzida tem essa cara aqui, ó, 3 meios de x mais 1. E aí, o que a gente pode afirmar? Que o coeficiente angular é 3 meios, como a gente tinha descoberto lá no exercício anterior da outra aula. E o coeficiente linear é 1, que é o termo independente aqui, ó, que aparece na equação geral. Tudo bem, galera? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveita para revisar, para estudar, fazer os exercícios e qualquer dúvida é só chamar a gente lá na GDEDU. Um abraço!